meus queridos alunos. Estamos de volta agora com a nossa aula de filosofia, nesta manhã de segunda-feira, 7 de dezembro de 2020. E hoje nós vamos fazer revisão de conteúdos e em seguida a avaliação da aprendizagem no Google Formulários. Então vamos lá fazer uma breve revisão. Então aqui nós estudamos o agir na vida social, né? A vida social de cada pessoa quando iniciou. Vocês viram aqui que a sua vida social se iniciou logo após o seu nascimento. Afinal, você foi recebido por várias pessoas com as quais passou a conviver, familiares e amigos deles, por exemplo. Então, pessoal, a sua vida social, a minha vida social, ela começou a partir do momento que você nasceu. A partir do nascimento já começa a vida social. Aí na página 5 nós temos aqui o olhar do filósofo, né, Platão. Então, a respeito de como conviver em harmonia uma pessoa com a outra. Então, como conviver bem, como conviver em harmonia as pessoas. Então, aqui nós temos o que Platão pensa a respeito disso. Ele diz assim que é importante que cada pessoa procure agir sempre de acordo com o bem e com a justiça, e que também é importante que as leis estabelecidas pelos governantes contribuam para a realização do bem e da justiça. Então essas são as falas de Platão, o que é importante para as pessoas conviverem em harmonia umas com as outras. Continuando aqui, nós temos o bem e o mal na página 6. Então, dê uma estudadinha, dê uma relembrada lá sobre o que é o bem, o que é o mal, como nós podemos saber se estamos fazendo bem, como podemos saber se estamos fazendo o mal, certo? Então, dê uma estudadinha aqui. O que a pessoa deve fazer para saber se aquilo que ela faz é bom ou ruim, é bem ou mal? Então, aqui nós temos a explicação de tudo, tá? Para uma pessoa saber se o que ela fez é um mal, basta perguntar a si mesma se gostaria que alguém fizesse isso com ela. A resposta certamente seria um não. Então, portanto, podemos dizer que o mal é aquilo que detestaríamos que fizessem conosco e que o bem é aquilo que gostaríamos de receber dos outros. Então, é muito simples, tá? De entender essa parte aqui. Aí, continuando aqui, nós temos lá na página, vamos seguir aqui, nós temos na página 11, filosofar, hora de filosofar. Eu quero que vocês também dêem uma estudada aqui, nós comentamos, nós conversamos na aula, né, sobre essas questões e pedi para que vocês trocassem uma ideia com a família, conversassem a respeito do bem e do mal também. E respondesse aqui. Então, vocês dêem uma estudada o que é o bem, o que é o mal, se existem pessoas totalmente boas ou existem pessoas totalmente más. O bem comum e a justiça. Muito importante esse texto também. As pessoas necessitam daquilo que faz bem a elas e buscam isso na vida. No entanto, quando alguém pensa somente no próprio bem, pode acabar prejudicando as demais. Por isso, Platão e outros filósofos refletiram sobre a importância de buscar o bem individual, mas sem esquecer o bem comum. É muito importante que a gente pense no bem comum. Alguns deles concluíram que antes de agir ou escolher, as pessoas deveriam pensar: essa atitude ou essa escolha contribui para o bem de todos ou pode prejudicar alguém? Então, a partir do momento que as pessoas começam a pensar dessa forma, elas estão pensando no bem comum, certo? E não no bem próprio. Então, essa é uma reflexão muito importante, mas também difícil. Afinal, em certas ocasiões, contribuir para o bem comum significa abrir mão de algo que desejamos, tá? No entanto, isso é necessário para haver justiça. Do contrário, alguns indivíduos receberiam privilégios enquanto outros seriam prejudicados. E não é isso que nós queremos, né? Que as pessoas sejam prejudicadas, certo? Aí nós temos aqui algumas atitudes, né? Aqui na página 14, na página 15, nós temos alguns exemplos de situação justa, situação injusta.
Olha só aqui, nós temos um tratamento diferente e uma situação injusta. Enquanto eles aqui brincam, comem, aquelas crianças lá no cantinho estão sem brincar, com fome. É uma situação injusta, né? Tratamento diferente que elas estão recebendo e uma situação injusta. Aqui também é um tratamento diferente e uma situação injusta, porque enquanto esse está brincando, esse garoto está brincando com o pai, com a mãe ali todo feliz, ele está sozinho ali com a bola, né? Não tem ninguém para brincar com ele. Aqui nós temos um tratamento igual e uma situação injusta. O tratamento igual por quê? Porque o pai levou o filho que estava doente para tomar uma injeção, mas levou todos. Os outros nem estavam doentes e ele levou também para tomar injeção. Então é uma situação injusta. Está tratando todo mundo igual, mas com uma situação injusta, porque os outros não estavam doentes, né? Aqui nós temos também um tratamento igual e uma situação injusta. O que aconteceu aqui? A Ana quebrou um vaso e por causa disso a mãe colocou Ana e os seus irmãos de castigo. Então, aqueles que não fizeram nada também entraram na dança, né? Ficaram de castigo também. Então, a mãe tratou todos iguais, porém, uma situação injusta aqui. Aí lá na página 19 nós temos direitos e deveres, certo? Só um pouquinho, pessoal. Na página 17, direitos e deveres. Desculpa, eu falei a página errada. Na página 17, direitos e deveres. Vocês vão também dar mais uma estudadinha nesse texto aqui. E depois nós vamos para a página 19, a conquista da cidadania, tá? Então aqui nós temos a conquista da cidadania. Também vocês dêem uma estudada e aqui no Olhar do Filósofo, da página 20, nós vamos falar um pouquinho sobre Jean-Jacques Rousseau, Simone de Beauvoir, Matthew Lipman e Aristóteles. Então, esse aqui é muito importante, tá, pessoal? Alguns exemplos dos filósofos que pensaram sobre esse assunto, a conquista da cidadania. O que eles pensam a respeito disso? Então, vamos revisar aqui. Aristóteles acreditava que somente algumas pessoas podiam ser consideradas cidadãs. Jean-Jacques Rousseau era contra a desigualdade entre as pessoas. Para ele, todos teriam que ter os mesmos direitos, né? Todos deveriam receber a mesma igualdade, o mesmo tratamento. Simone de Beauvoir defendeu a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, ela não achava justo os homens terem mais direito que as mulheres. Então, ela defendeu a igualdade de direitos para os homens e para as mulheres. E Matthew Lipman afirmou que as crianças também são cidadãs e devem aprender a pensar por si mesmas e não esperar tudo pronto, né? Elas devem começar desde pequena a pensar por si, a ter já uma noção do que é certo, do que é errado, e assim elas podem compreender o mundo, conhecer seus direitos e também seus deveres, além de aprender e respeitar os direitos das outras pessoas. Então aqui nós temos uma atividade na página 21, vocês podem dar uma estudada também, e em seguida a Constituição para crianças. Então dê mais uma lida nesse texto, dê uma atenção especial aqui, tá? E aí nós vamos lá na última página, na página 24, onde nós temos a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Então aqui nessa página eu quero que vocês dêem mais uma lida também, porque toda criança ela tem o direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade, a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social, a um nome e a uma nacionalidade, a alimentação, a moradia e os cuidados médicos adequados desde a gravidez de sua mãe, a educação gratuita e ao lazer infantil, a educação e os cuidados especiais quando tiver necessidades físicas ou intelectuais específicas, ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade, a ser socorrida em primeiro lugar em situações de emergência, a ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho, a crescer em meio a ações de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos.
Então, pessoal, aqui nós temos a Declaração Universal dos Direitos da Criança, tá? Muito importante isso aqui. Então, agora que você já conhece, né, que já estudou sobre o bem, sobre a justiça, sobre os direitos, deveres e a cidadania, então faça uma revisão e em seguida façam a avaliação da aprendizagem lá no Google Formulários, tá? Prestem muita atenção, façam com capricho para que todos obtenham uma nota assim razoável, certo? Um beijo e até a próxima aula.